Olá, você do outro lado da telinha. Episódio número 7 para lá de especial, gente. Estou aqui na WS Interiores, gentilmente cedido um espaço maravilhoso para a gente bater um papo. Dia das Mulheres aí batendo na porta é amanhã, mas a gente já começa a comemorar. A Rízia, que está aqui ao meu lado, né, Rízia? Amanda, sim, estamos aqui. Cedeu esse espaço lindo para a gente conversar com mulheres para lá de poderosas, empoderadas na área da decoração. A gente vai saber tudo, bastidores, o que acontece, o sabor e o dissabor de ser mulher nessa área. Vou começar agora, primeiro, deixando espaço para a Rízia falar um pouquinho dela. Rízia, conta para quem está do outro lado da telinha um pouquinho quem é a Rízia, mãe, a Rízia esposa e principalmente a Rízia empreendedora. Ai, Amanda, eu sou, né, essa pessoa aqui, uma pessoa, eu acho que o que mais determina a minha história em todas as áreas, né? Todas as áreas, quanto mãe, quanto empresária, quanto mulher, eu sou muito determinada. Então, eu sou uma pessoa muito determinada, é, eu sempre me achei assim, um pouquinho acima da média das outras pessoas. Não querendo me gabar, não, Não, né? mas é assim mesmo. Tá certo. Mas eu acho que a nossa vida de mulheres, de todas, né? Acho que muda só o endereço, é mais ou menos tudo padrão. Essa correria do dia a dia, trabalhar, cuidar de casa, filho. Eu falo que hoje eu sou Ubermãe, né? E, e a gente vai levando, a gente vai fazendo o malabarismo todo para conseguir. E eu acho que nós somos guerreiras, né? Somos mulheres Verdade. diferenciadas, somos muito guerreiras de conseguir dar conta de tudo. Tem dia que eu falo, nossa, hoje o dia tinha que ter umas 30 horas, mas a gente consegue dentro das 24, vai dando certo. Ai, meu Deus do céu. E eu assim, para falar de mim, eu acho que é assim, determinação mesmo. A palavra seria determinação. Determinação. Gente, estou com mais duas pessoas especiais aqui comigo que vocês vão conhecer. Poliana, fala um pouquinho sobre você, sobre sua empresa, sobre. Conta pra gente um pouquinho os detalhes do sabor de ser poliana. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. A Risa é muito especial para mim, ela sabe. A WS faz parte da história da PV Ambientes. Já comentei isso uma vez. E te admiro muito, sei que você é uma mulher muito determinada. Estar aqui com a Carmen também é muito bom, que é outra mulher que eu sei processo aí que ela já passou, já me inspirou e inspira, né, todos os dias. Obrigada. Já vi as várias fases que você viveu, então é muito bom. E a Amanda, você também, que tem essa oratória maravilhosa, fala com muita maestria. Enfim, a Poliana é uma mulher muito guerreira, que já caiu, né? Porque acho que todo mundo cai e levanta várias vezes. Já passei por percas, já passei por frustrações no empreendedorismo, mas estou aí firme e forte, lutando. Gosto muito do que eu faço. A PV Ambientes é algo do meu coração mesmo. E é igual a Rizzi falou, é todo dia lutando, todo dia matando um monte de leões. Tem dia que a gente fala, fica um aí, porque deixa esse para amanhã, porque não é fácil. E é isso, a Poliana, ela é a mãe, ela é empreendedora, ela é família. Hoje a minha vida é totalmente isso, voltada a isso, ao meu trabalho e o melhor para minha casa. Carmen, agora conta um pouquinho. Quem é Carmen? A Carmen empreendedora, a Carmen esposa, a Carmen mãe. Conta um pouquinho pra gente. Olá, gente. É um prazer, né, estar aqui juntamente com essas mulheres que nos inspiram, né, Rízia, Amanda, Poliana. E a Carmen, vou falar sobre a Carmen. A Carmen é uma mulher que representa força, resiliência, né, e perseverança, né? Porque viver esses dias atuais como mulher não é fácil. Somos mães, somos esposas, somos filhas, né? E para a gente conseguir conciliar todas essas coisas é bem trabalhoso, né? Mas Deus, como sempre, né? Que eu falo que nós mulheres somos uma criatura que Deus criou com um diferencial assim enorme para conseguir
lidar com todas essas situações cotidianas do dia a dia e estar ali firme, perseverante, não é fácil. Não é. Mas é isso, a Carmen. Que legal, gente. Vocês viram que são palavras, normalmente força, coragem, perseverança. E normalmente eu acredito que isso são palavras que regem muito o feminino, né? A nossa força feminina, principalmente quando a mulher decide ser empreendedora, né? E no mundo que até há pouco tempo era algo... Olha isso, gente! Que chique! Olha! Obrigada! Ó o William invadindo aqui. Lindo! Que gracinha. Muito obrigada. Olha que gracinha, gente. Muito obrigada. Eu falei que a AWS é um lugar muito especial, né? Sim. E o William não podia deixar Sim. passar em Obrigada. branco. Muito Meu obrigada. marido, Ai, gente, uma parte do meu marido que vocês não sabem, ele é esse marido todo. Essa cara de poço, mas ele Surpreendente, é romântico. romântico. Olha que isso foi é o Dia das ótimo. Mulheres, já Que começou lindo. bem, né? É isso. Mas como eu Obrigada, estava amor. dizendo, são palavras, né, que sim, definem sim muito uma mulher, principalmente quando ela decide ir para o campo, que até há pouco tempo era um campo totalmente masculino, né? Sim. Uma mulher dentro de... Obrigada, Stephanie. Outra menina super poderosa. É uma mulher que invade um campo que até então era masculino, ela tem que ter muita força de vontade. As palavras que vocês falaram, coragem, perseverança, não é verdade? Isso. E eu quero fazer uma pergunta para cada uma de vocês. Vamos começar com a Riz e vamos fazer a voltinha aqui de vocês contando um pouquinho para mim. Conta para mim, como vocês, que são da área da decoração, como caiu de paraquedas, como que foi, o que aconteceu, por que, Rízia, que a Rízia decidiu investir em decoração? O que aconteceu? Conta um breve resumo disso para mim, depois a Carmen e você, vamos contar um pouquinho sobre isso para quem está do outro lado da telinha. Tá bom. Então, Amanda, na verdade, eu caí na decoração porque eu casei com meu marido William, né? Que é meu sócio. E o William é marceneiro de infância. A mãe trabalha na área, a família toda. E eu sempre trabalhei no comércio, então eu sempre fui muito comercial. E quando nós casamos, a gente tentamos outras coisas, outros negócios que não deram certo para chegar aqui. E resolvemos trabalhar na área que ele atuava, que era uma área muito boa. E, para assim, uma surpresa, me descobri. Eu me descobri nessa área, uma área que hoje eu sou apaixonada no que eu faço. Amo decoração, amo trabalhar com isso. É muito satisfatório você participar da história das pessoas, o sonho das pessoas. E assim, a gente estava até conversando, um dia atrás, um tempo atrás, nós tivemos uma arquiteta que fez um podcast aqui na loja, e ela falou que ela começou a decoração, a história dela veio da Barbie. E isso me acendeu um gatilho, porque realmente, quando eu era criança, eu amava brincar de Barbie. E a coisa que eu mais amava com as minhas primas é montar a casinha da Barbie. Então, acho que hoje trabalhar com decoração me remete muito à minha infância. Então, acho que esse prazer que eu tenho, essa satisfação gigantesca que eu tenho de fazer o que eu faço, acho que vem também Memória afetiva, dessa né? memória afetiva. E assim, eu não tenho como descrever o quanto eu amo decoração. É uma coisa assim, veio de uma história de relacionamento que eu e meu esposo começamos. A minha família nunca foi da decoração, não tem, veio do William, mas me descobri. Realmente, hoje eu sou apaixonada nisso aqui. E é bom, né, gente, quando a gente faz uma coisa que a gente ama. Tem um pensamento, não sei de quem é, confesso que eu não sei, mas que fala que quando você trabalha com o que você ama, você acaba não trabalhando nenhum dia na sua vida, porque todos são prazerosos, né? E é bem isso, eu acho que é isso que você sente, né? Eu aqui na comunicação também sinto muito isso, quando você falou aí, também foi me remetendo muita coisa do meu lado aqui. Mas, Carmen, conta pra gente, como que a Carmen se descobriu nessa área de decoração? Bom, meu esposo, ele é tapeceiro, né? Quando eu a conheci, ele trabalhava com reforma e fabricação de estofados. E quando casamos, eu entrei no mercado com ele, primeiro com o trabalho em móveis, reforma e fabricação, né? Hoje nós trabalhamos num outro segmento, a gente fornece matéria-prima para quem fabrica móveis, né? Um segmento um pouco diferente do da Rízia, né, mas que envolve, porque nós fornecemos a matéria para quem fabrica o sofá,
né? A poltrona, os acessórios, enfim, Tapetes. né? Num Tem que todo. entender, né? E, assim, a decoração, para mim, ela representa muito. Porque, assim, foi algo em que eu me descobri, porque, assim, sempre amei vendas, sempre amei lidar com pessoas. Na minha infância, devido à dificuldade em qual vivíamos naquela época, meu pai ele não tinha condições financeiras para investir, para nos dar, né, as coisas. Então, o que nos restava era o quê? A gente se reinventar, vender. E a minha mãe, às vezes, pintava um pano de prato, a gente vendia, aprendia a lidar com pessoas ali. Na época dos frutos, do piqui, a gente vendia piqui na rua, quando criança, né? E, assim, foi ali que eu acredito que iniciou tudo, esse amor por lidar com pessoas, por estar mostrando algo, né, para as pessoas. Querendo ou não, era uma forma de empreender, né? Sim, sim. E sempre amei as vendas. Quando entramos nesse ramo, eu entrei com o meu esposo, né? Foi do zero, nós iniciamos a nossa história mesmo do zero. Não tivemos, como se diz, investidores, né? Foi algo assim que primeiramente foi Deus, Foi com a cara e a coragem. né? E a força de vontade, a cara e a Sim. coragem, né? Um apoiando o outro. Então, assim, eu conheci esse ramo foi através dele, né? Ele que me apresentou o ramo da decoração e, assim, a gente veio se descobrindo, né? Mostrando o nosso trabalho, aprendendo no dia a dia, porque, assim, nada na nossa vida, a gente já nasce ali sabendo. Eu costumo dizer isso muito para os meus filhos, né? Falo, olha, você não sabe, mas você pode aprender. Sim. Né? Então, às vezes, algo novo para você ali, às vezes pode ser um pouco difícil, mas quando você realmente se interessa, você aprende, você entra ali e, de fato, você aprende a fazer a diferença. É dedicação, né? Sim, a dedicação. Então, no ramo da decoração, para mim, é um ramo maravilhoso, muito extenso. Hoje, como fornecedora de matéria-prima para muitos fabricantes em Goiânia e região, eu me sinto assim muito honrada, sabe? Porque a minha história, juntamente com o meu esposo, com a minha família, é uma história assim de muita resiliência, muita perseverança, muita dedicação. Superação, né, amiga? Superação. Então, assim, é isso, sabe? A decoração é uma área maravilhosa, muito gratificante mesmo. E o bom é que quando a gente ouve vocês falarem, a gente vê que os olhos brilham, né? Isso. Realmente vocês fazem o que vocês amam. E a história de vocês é um pouco parecida, né? O marido Sim. trouxe para essa área de decoração. Agora eu quero Isso. ouvir um pouquinho de você, Poliana. Como que você... No Veio meu caso, foi o pra cá. papai, porque eu cresci dentro de uma tapeçaria. Eu falo que essa rua Santa Catarina aqui foi... eu engatinhei nessas ruas, literalmente falando. Minha mãe fala que eu andava de fraldinha branca e só o pozinho de marcenaria na roupa, né, e tal. Enfim, desde muito pequena, vendo meu pai nessa área de tapeçaria, de mobiliário. E quando eu entrei, acho que uns 13, 14 anos, ele já me levou para dentro da loja e começou a me ensinar a vender. E ali eu descobri que eu gosto de me comunicar, que eu gosto de vender. Eu até acho que falei no podcast que eu participei, que a primeira venda eu fiz com 13 anos, de um hack. E eu lembro que na época era R$380, até o valor ficou na minha cabeça, né? E eu fiquei assim, eu ia lá no meu pai, perguntava, voltava e falava com o cliente. Ia lá com meu pai, perguntava. Do jeitinho que ele falava, eu replicava. E aí, assim, foi uma venda muito fácil, porque o cliente queria muito produto, mas ali eu descobri, falei, sou boa nisso. Gostei. Jurei que eu era boa nisso, falei, sou boa nisso, vou ficar nisso. E aí acabou que durante esse processo eu acabei tentando fazer outras coisas, mas a decoração sempre que foi o que o coração ganha meu coração. Eu falo que hoje eu entro nas casas e eu gosto de deixar nas casas não só a decoração, né, a entrega de algo. Eu gosto de participar ali da felicidade daquele lugar.
Eu até falo para Deus, Deus, que eu possa entrar nos lugares e fazer diferença, que eu possa chegar e trazer paz para aqueles ambientes. A gente sabe que a gente entra em lugares que as pessoas estão passando por tantas coisas, né? Por tantas dores, a vida é tão difícil. Então, assim, por trás de só decorar, existe ali a intimidade. A casa é a intimidade. E a gente tem que entender que isso que a gente faz tem um papel fundamental, que é entrar trazendo felicidade, trazendo renovo. Tem pessoas que estão reformando a casa por causa de uma perca, por causa de uma situação que passou. E hoje eu vejo com esse olhar, que antes eu não via, sabe? Hoje eu vejo com esse olhar, que eu entro numa casa e que aquele trabalho que eu estou entregando está trazendo ali renovo, coisas novas, alegria para o lar. E eu gosto muito disso, sabe? Gosto muito. Da parte empreendedora, vocês já contaram como, né, foram parar na decoração. Mas vocês falaram o lado bom, positivo, mas a gente sabe que nem tudo são flores, principalmente quando são mulheres empreendedoras. A gente, infelizmente, está num mundo um pouco preconceituoso ainda. E a área de vocês, claro, lida com bastante homens, né? É homem pra cá, homem pra lá. E aí, eu queria saber de vocês um pouquinho, como é, às vezes, chefiar esses homens? Vocês já tiveram algum perrengue, alguma dor de cabeça? Qual foi o maior perrengue que vocês passaram nessa área? Risa, conta um pouquinho pra mim, já passou por algum perrengue? Às vezes é difícil lidar com homem, é difícil lidar com, às vezes, outras mulheres também. A gente fala de homem, gente, mas eu percebo que, às vezes, o preconceito vem muito de mulher pra mulher. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Amanda, eu sou uma pessoa que eu me imponho bastante nessa questão, porque nós que somos mulheres, então a gente tem que se posicionar muito bem, principalmente com os homens. Porque além da gente ter o machismo, tem assédio, tem muitas coisas que eu já enfrentei ao longo da minha carreira comercial. Antes de eu trabalhar na decoração, eu trabalhava em comércios. Então, assim, eu já tive muito assédio, eu já fui muito assediada, tive muito preconceito. Então, assim, isso vai te moldando, né, no decorrer da vida. Então, quando eu cheguei na decoração, eu já tinha uma bagagem assim, bem extensa da minha época de vendas, porque eu sempre trabalhei com vendas, eu sempre trabalhei no comércio. Então, isso eu acho que me ajudou bastante. Mas, assim, um perrengue que eu tive, que foi até engraçado de falar, porque, assim, a minha empresa, uma empresa hoje, graças a Deus, é consolidada. E quem trabalha no administrativo, essas coisas, sou eu. O meu esposo, ele fica na marcenaria, ele trabalha com produção, então essa parte burocrática é toda minha. E teve um fornecedor em específico, prestador de serviço, que marceneiro, e eles são muito machistas, que começou a prestar serviço para a gente e começou eu que faço os acertos, pagamentos, essas coisas. Ele mandou uma mensagem para meu esposo, falou assim, olha, eu quero falar para você que não sei se a gente vai dar certo, porque eu não trabalho com mulher. Olha isso, gente, infelizmente. Eu não negocio com mulher. Aí o meu esposo, tá, então eu vou aí. Meu esposo foi lá, mas na verdade não faz muita diferença, porque o William hoje, ele cuida, essa parte burocrática A área dele é outra. minha área. Então, assim, ele não tem muita informação do que acontece aqui, porque senão ele fica doido, igual eu, né? Mesma coisa eu lá embaixo. Então, aí ele falou, e aí não deu certo a gente trabalhar, porque o cara não negociava com mulher. Então, no tempo de hoje, né, eu falei, é complicado. Foi tarde, né? Foi assim, tarde, né, dos meninas? perrengues. Vocês concordam Uma comigo? pena para ele. Mas Quem um dos perdeu foi perrengues ele. que eu lembro, assim, de ter enfrentado com mais dificuldade foi um desses casos. Mas, assim, no nosso ramo hoje, graças aos meus funcionários, os meus prestadores me respeitam muito. A gente tem uma convivência muito, muito, muito legal, mas eu acho que isso é muito do posicionamento da mulher. Sim. Né, do como ela se posiciona, de como ela se comporta, como se veste, tudo isso influencia muito, Influencia. né? Embora, essa semana eu vi não sei se vocês viram, para quebrar um pouquinho aqui, conversar, a gente vai já também escutar vocês, mas para quebrar, eu vi uma menina num mercadinho de casa, fazendo uma compra, ela estava com um vestidinho, e o homem, por várias vezes, condomínio de casa mesmo, tentou chegar perto dela e encostar. E aí eu penso, né, no mundo hoje, Dia das Mulheres, um tema que, né, não interessa a roupa, né? Embora no seu ambiente de trabalho, claro que você tem que se portar de uma forma elegante. Não interessa a roupa, o homem tem que entender que não é não, né? E respeitar. Mas agora eu quero saber de você, qual foi seu maior perrengue? Aquele que você falou assim, Amanda, marcou, eu não esqueci. Conta pra gente.
Assim, né, a Rízia falando aí, e assim, eu lembrando, né? A gente em pleno século XXI ainda passando, né, por algumas situações ainda assim, é muito triste, né, gente? É. Porque a gente, mulher, move, Uhum. né? Move o mundo. Imagina, né, se nesse mundo não existisse mulheres. Como seria? Acho que seria muito triste. Muito a sem vida graça. dos A vida, homens. os homens já tinham morrido tudo de depressão. Isso é uma tristeza. Mas, assim, um dos perrengues que eu já passei, né, além de algo parecido com o que a Rizia já falou aí também, mas eu acho que uma das coisas hoje que a gente vive, né, como mulher, é ser subestimada, né? Às vezes, de olhar, né, e achar que a gente não somos capazes, né? E eu quero dizer para a mulherada, assim, que vocês são capazes de tudo. Não existe nada, mas simplesmente nada mesmo que você não possa fazer. Basta você decidir. A partir do momento que você decide e fala para si mesma, eu vou fazer, eu não sei, mas vou aprender, você é capaz. Você pode ter algumas dificuldades no meio do caminho, você pode ter alguns perrengues, mas quando Faz você, parte, né? Mas assim, já passei por algumas situações assim, às vezes do cliente, né? Eu cuido também da parte financeira hoje da empresa, né? E eu cuidava muito de uma parte, ainda cuido, né? Mas acabei hoje, tipo, passando mais esse trabalho para o fardo ficar um pouco mais leve, porque a gente, mulher, às vezes quer pegar tudo, resolver tudo, e acaba que a gente se sobrecarrega, né? Principalmente empresa, são muitas coisas que envolve e assim, eu cuido da parte da cobrança, né? Parte de recebimentos também da loja. E uma vez um cliente estava em débito, né? E eu fui cobrá-lo, né? E ele achou ruim porque eu cobrei e ligou para o meu esposo, né? Falou para o meu esposo que não tinha feito negócio comigo, né? Eu falei, mas como assim? Não fez negócio comigo? Ele comprou na minha empresa, né? Então, não é assim que funciona. Porque, pelo fato de ser mulher, ele acha que eu estou à frente cobrando, resolvendo. Ele não fez negócio comigo. Como é isso? Né? Comprou na sua empresa Comprou na minha empresa. E não fez negócio. Né? E não fez negócio. E, assim, existe clientes e clientes. Né? É lógico que tem pessoas que você tem que ser mais maleável, mas tem pessoas que você não dá. Não dá. Né? Então, como a Rízia falou, a gente tem que se posicionar. Porque respeito, ele é conquistado, mas tem pessoas que tem que ser imposto. Verdade. Né? Então, é isso. A empresa está lá. Eu sempre falo, tá? Que ninguém é obrigado a comprar. Se eu vendi, eu preciso receber. Né? Então, é justo que eu faça o meu trabalho, porque eu estava simplesmente fazendo o meu trabalho. Né? E, independente de sexualidade, se eu sou homem, eu sou mulher. Somos seres humanos, seres humanos, né, amiga? Isso. Então, assim, eu estou ali fazendo o meu trabalho, eu estou ali para somar, né? A empresa chegou até onde ela chegou, muito trabalho, muito esforço, E muita muito suor dedicação, seu, né? Uhum. Então, assim, é isso. Não é fácil, né, gente? Mas tem dias que a gente enfrenta essas barras, né? E é isso. Vida que segue. A gente passa por cima, né? Como eu costumo dizer, tem pessoas que a gente tem que passar como um trator de esteira, devagar e com muita força, porque eu falo, respeito, ele é conquistado, mas tem pessoas que tem que ser imposto. Imposto, isso é verdade. Não, isso eu concordo com a Carmen. É isso. Vou falar um pouquinho agora com você, a gente vai escutar a Poliana, mas antes, você do outro lado da telinha. Sabia que vai ter sorteio aqui? Gente, a Rízia, com todo o carinho dela, proporcionou pra gente um sorteio muito especial. Vão ser 3 pessoas sorteadas com, gente, você
Não pode perder. Assista até o final, você não vai se arrepender. Além de um papo bom, gostoso, tem aquele sorteio que a gente sempre quer, né? Gente, por que que eu tô aqui? Cadê meu celular? Eu quero participar também. Rízia, tem uma palavrinha-chave e vai funcionar o seguinte. Eu vou pedir pra Rízia falar a palavra-chave. Por 3 vezes ela vai falar essa palavra-chave. Ao final, não é agora, tá, gente? Preste bastante atenção. Ao final, eu vou falar, pode mandar. As 3 primeiras pessoas que mandarem a palavra-chave, não é agora, só quando eu autorizar, vai ganhar o sorteio, tá bom? São 3 sorteios, 3 brindes, e são as 3 primeiras pessoas que mandarem essa palavrinha-chave ao final, quando eu autorizar. Agora, se mandar agora, não vai resolver. Então, ao final, tem gente olhando, a produção tá ali no fundo, vai estar ligadinha, olhando para você que mandar a palavra-chave. Rízia, qual é a nossa palavra-chave? Decoração. Decoração, não podia ser outra, né? Estamos falando de decoração, não podia ser outra palavra. Lembrando que são brindes lindos aqui da WS Interiores. E, ó, você que me segue, fique ligado que, ó, eu queria poder participar, gente, confesso. Então, vocês tiram daí. Poliana, agora conta pra gente, qual o seu maior perrengue? As meninas contaram o perrengue delas. Conta pra gente, divide com a gente esse perrengue. Assim, são tantos perrengues, porque durante um período eu trabalhei sem o meu esposo, né? E durante esse período que eu trabalhei sem ele, eu sentia, assim, muitas brincadeirinhas de mau gosto, as meninas, sabe, tipo, dando em cima e tal. E aí eu passei uma situação com um cliente que eu fiz uma venda e depois, na hora do recebimento no final, o montador mandou mensagem e falou assim, Poliana, não vem aqui não, porque a mulher tá com ciúmes de você, o cara... ela tá achando e tal. Então, assim, já passei por situações assim, quando estava sozinha, e já passei por situação com mão de obra, que no começo eu tinha muito receio, às vezes, de chamar a atenção, né, do homem e tal. A gente tinha, na época, a parte da tapeçaria também, e eu lembro que eu tinha um profissional lá que ele nunca chegava na hora. Chegava na hora que queria, saía na hora que queria, aquela coisa. E aí eu lembro que na época ele também fez algumas coisas assim, de pegar material da tapeçaria para fazer um caixa 2 né? ali, né, e tal. E eu tinha muito medo de falar para ele ser homem. Eu falava, ai meu Deus, não vou chegar, como é que eu vou falar com ele? E eu lembro que na época foi assim um transtorno muito grande para mim, não saber lidar com aquela situação por ele ser homem. Hoje eu, graças a Deus, consigo lidar com isso melhor, mas a gente sempre passa, né, por situações em que o homem se sente superior ou vira e fala, acha que a palavra da gente não tem validação, né? Igual Você falou sobre o recebimento e a situação ali que você falou. Igual no negocio com mulher, sentido. não tem nem sentido. Não negocio Não com tem nem mulher, é um sentido. absurdo. Essa foi muito, sabe, muito forte. Não é, E gente? assim, várias situações desse jeito, né, que a gente precisa colocar, se posicionar, que a gente tem também direito de cobrar, direito de receber, né, que é o caso de vocês, que vocês passaram, e também não ser, como é que fala, assediada, né, só porque é mulher. Então a gente passa assim, O por essas assédio também é situações. complicado. É o que eu tava falando pra vocês. Essa semana, não sei se vocês viram, conversei um pouquinho antes, contando a história. Alguma de vocês viu o vídeo dessa menina? Que ela tava na vendinha da casa dela. Não vi. É uma menina, inclusive, menor de idade, né? Tem por volta dos 14, 15 anos. Saiu da sua vendinha num condomínio e foi comprar alguma coisa. Parece que o almoço da mãe tinha faltado alguma coisa, ela foi comprar. E um senhor de uns 50 e poucos anos se achou no direito, enquanto ela estava ali pegando, pagando, de ficar encostando nela. São situações que, infelizmente, é só pelo fato de ser mulher. Né? Acontece pelo simples fato de ser mulher. Quero trazer aqui pra gente debater. Eu acredito que vocês não sabem dessa história. Eu vou contar e quero um pouco a opinião de vocês, quanto mulher, tá? Uma semana atrás, 2 semanas atrás, cada uma de vocês vieram para um cenário um pouco masculino, né? Mais masculino que essa área de tapeçaria, de questão de marcenaria. É um mundo bem masculino. E acredito que tem umas 2 semanas, o Brasil estourou, para quem você falou que seu pai gosta de futebol, né? Uhum. Uma história que foi o seguinte: uma juíza de futebol estava apitando e um time se achou foi um pouco deixado de lado, que a juíza não olhou, que fez algumas coisas que beneficiou outro time. Embora depois foi olhado, estava tudo ok. Tava tudo ok.
E aí, o que que acontece? O jogador, numa entrevista, após, foi super infeliz e falou o seguinte: olha, como que vocês colocam uma mulher para apitar um jogo de futebol São Paulo e Bragantino? Não, não pode ser mulher. Mulher não dá conta disso. Por que que uma mulher está fazendo aqui? Eu entendo que se ele tivesse criticado a atuação dela, tudo bem. Pode-se criticar a atuação. Talvez, olha, ela não foi Ela uma boa errou, né? profissional, ela errou, tudo bem. Mas ele criticou o fato dela ser mulher. Vocês já passaram críticas, né, que vocês contaram aqui já no comecinho, por ser mulher. É difícil conquistar, gente. É difícil, principalmente, o público masculino nessa área. Mas, quero dar um adendo para vocês começarem a me responder. Infelizmente, o que eu mais vi, tá? Que eu fui nas redes sociais, acompanhei, como eu trabalho com futebol também, acompanhei bastante isso. Pasmem, as maiores críticas não vieram de homens. As maiores críticas vieram de mulheres. Mulheres falando, mas o que mulher tá fazendo aí? Mulheres falando, tinha que ter ficado em casa, lugar de mulher é passando roupa, é fazendo bolo. Mulheres, tá, gente? Mulheres falando, mas eu detesto escutar um futebol narrado por mulher, é horrível. Então, as próprias mulheres não se apoiam. Vocês já sentiram isso na pele? Conta um pouquinho pra mim. Amanda, o mundo feminino é um mundo muito competitivo. As mulheres se competem muito uma com a outra. Eu falo assim que o mundo masculino, os homens eles se unem. Já a mulher, ela tem uma maior dificuldade dessa união. Então, assim, e eu acho que isso vem muito da nossa criação. Nós somos criados num lar machista. Desde criança, a gente é condicionado a esse tipo de coisa. Só para ter noção, você falando aí, eu lembrando aqui, que lá em casa, para você ter noção, minha mãe é uma pessoa muito simples, minha mãe não tem estudo, não tem formação, mas lá em casa, quando a gente era criança, a gente era uma família muito pobre, lá nós somos 2 mulheres e 3 homens de irmão. Na minha casa, a minha mãe que sempre condicionou a gente cuidar da casa, eu e minha irmã, e os meus irmãos, não. Meus irmãos ficavam brincando o dia todo, então essa questão do machismo já vem da infância, de como a gente é estrutural. Então, assim, nós que somos mulheres que resolvem, né, mudar um pouquinho de ambiente, então acho que a gente enfrenta muita dificuldade. E, assim, no meu relacionamento de amigas, eu tenho muitas amigas que vivem sobre relacionamentos com um homem machista, e eu sou uma mulher que eu sou muito... Eu não sou, gente. tipo, eu não sou feminista, eu não levanto aquela bandeira feminista que tá, não sou essa pessoa chata, mas assim, tem coisas que eu não me desce, eu não consigo estar numa mesa, ver um rapaz falando alguma coisa para uma mulher e ficar calada. Amiga, isso não dou conta. Então, assim, eu tenho muitos debates com maridos de amigas, que tem uns que nem é muito meu fã de mim, não. Inclusive, aconteceu uma história esses dias para trás. A gente estava no Pesque Pague com uma turma de uns 3 casais de amigos e começamos a conversar sobre essa questão. Aí um dos esposos, aí ele começou a falar, e eu falei assim, eu não concordo. Comecei a falar, ele falou, mas se ela concordasse, não era ela. E começou, aí a gente começa a debater. Então, assim, eu acho que essa questão do machismo é estrutural mesmo, então vem da criação. Eu mesmo, com o Davi, eu tenho um filho único, mas eu tento muito passar isso para a cabeça do Davi, que mulher e homem têm a mesma capacidade. Às vezes, né, esses dias eu ouvi no Instagram uma pessoa falando que uma mulher não consegue levantar um saco de cimento. Coloca um saco de cimento aqui para ver, minha filha, eu levanto pneu na academia, eu não vou dar conta de levantar um saco de cimento. Então, assim, tudo é muito do que você quer ser. O que você é o que a Carmen falou agora há pouco, que você pode ser o que você quiser. E realmente, você pode ser o que você quiser. Tem mulheres aí que levantam peso que homem não levanta. Então, assim, a questão, porque a mulher não tem força? Tem. E muita. E a mentalidade da mulher. Não é só força física, né? Principalmente a força da mulher. É na mentalidade. Então, assim, só que tem várias situações, eu sou uma das pessoas que olho muito comentários no Instagram, que eu fico horrorizada de mulheres, igual a gente teve essa história recente lá de Tubiara, da mulher que atacando ela que perdeu o esposo, matou os filhos e matou. O que tinha de comentário de mulheres atacando ela, cara, a mulher está passando por
Pior momento da vida. Não, Pior, ela não tá tem- não é como passando descrever. algo surreal e está sendo atacada Atacada por mulheres. Por mulheres. É triste de ver. Triste de É ver. triste de ver quanto o mundo feminino é desunido. É. E é uma coisa que eu converso muito com as minhas amigas, uma bandeira que eu levanto muito. Gente, mulher tem que ser mais unida. Eu só falar uma coisa, parece, a impressão que dá é que às vezes a mulher acha que uma vai tirar o espaço Isso. da outra, que na realidade é o contrário. Elas juntas são muito mais fortes. Muito mais né? fortes. O compreender que elas juntas são mais fortes é que faz diferença. Igual, por exemplo, esse ramo nosso é um ramo competitivo. Sim. Tem gente que tem dificuldade de lidar com o outro ali da loja ali e tal. Eu não tenho isso, sabe? não. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, que uma pessoa impulsiona a outra, né? E tem espaço para todo mundo. E tem espaço para todo né? mundo, exatamente. Exatamente. Juntos assim, somos eu mais vejo fortes. que a importância de você dar espaço para o outro crescer também, né? E às vezes as pessoas não acham que não, se eu for ajudar, vai me atrapalhar. E aí é onde eu acho que as mulheres se atropelam sem necessidade. Sim. Porque o mundo é tão grande, o espaço é tão grande para Né? todo mundo. Exatamente. Como diz aquele ditado, tem cobertor para esquentar o frio de todo mundo, né? O Senhor tem cobertor para Exatamente. todo mundo, eu vejo isso. Carmen, você já passou o perrengue, assim, com outras mulheres? Porque às vezes a gente tem essa Sim, a gente competitividade, né? só por ser mulher, né, a gente já, como se diz, é bem complicado, né? Mas, assim, é muito cultural, né, no nosso país. É como a Rízia falou, o machismo, a criação que recebemos dos nossos pais, né? Que a mulher, ela só serve para servir ali a família, os filhos, que a mulher ela não pode ser uma juíza de futebol, que a mulher ela não pode pilotar um avião, que a mulher não pode ser uma mecânica se ela quiser. A mulher ela pode ser o que ela quiser, né? E assim, é como a gente estava falando, a força da mulher não é só vista, né, como os homens às vezes comparam a força física, porque um homem dá conta de pegar um saco de cimento e a mulher não dá, né? E a gente esquece de contar com a força mental, a força espiritual, Emocional. né? Eu falo assim que uma família hoje no nosso país que a gente vive hoje, ela só existe por causa da mulher. Isso eu concordo. Hoje você tem uma família estruturada dentro de casa, Normalmente sabe? a mulher Você se ser doou mãe, muito, você né? ser esposa, você conseguir trabalhar fora, é por causa de uma mulher, É um alicerce, né? né? O homem, assim, ele tem um papel importantíssimo na sociedade e na família. Mas o homem, se falar para o homem, olha, você tem que ser mãe, você tem que ser pai, você tem que ser o provedor da casa, você tem que ser filho, você tem que dar conta de N coisas, você tem que estudar, porque a gente, além de cumprir com todas essas funções nossas, a gente ainda tem sonhos, a gente quer estudar, como a Rizia estava falando, olha, eu vou estudar, né? Eu quero fazer isso e isso. E você pensa, a gente tem N funções, ainda a gente quer tirar um tempinho ainda, para quê? Para realizações. Olha a força que nós mulheres temos. De fazer várias coisas ao Né? mesmo É tempo. grandiosa a nossa força. Então, as mulheres devem olhar uma para a outra com admiração, querer aprender com a outra. Olha, eu tenho dificuldade com isso, mas fulana, ela é boa nisso, eu quero colar nela, eu quero aprender com ela. Olha só, ela vai bem, ela é bem nisso, né? Então, não ficar ali denegrindo, maldizendo, com inveja, né? Então, assim, é isso. Né? Nós mulheres precisamos se rever, né? Os nossos conceitos, porque isso vem lá de trás, né? Vem lá das heranças que a gente viu de vó, de tias, de mãe, né? Então, a gente tem que como evoluir, querer ser melhor a cada dia, evoluir como mulher, evoluir como mãe, como esposa, como filha. Eu mesmo sou uma pessoa assim que eu busco muito querer melhorar, sabe? Porque eu vim de uma criação o qual assim que eu recebi coisas que foram de uma forma que se eu fosse dar continuidade seria um desastre. Mas eu quis melhorar. Eu quis dar uma continuidade e querer ser uma mãe diferente, querer ser uma esposa diferente, querer ser uma empresária, uma pessoa que contribui com a sociedade também, com uma percepção diferente.
porque é isso, sabe? Eu acho que a nossa vida aqui, enquanto vivemos aqui, existe uma história a ser construída, existe um legado. E a gente tem que prestar muito atenção nisso, né, no que a gente quer para a gente, o que você vai fazer da sua história. E é isso. Muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu conversei um pouquinho sobre a Riz empreendedora, a Carmen, a Poliana empreendedora, mas eu quero aprofundar um pouquinho. Eu quero saber como é conciliar empresa e a vida familiar, ali com os filhos, com o esposo. Conta pra gente um pouquinho como que é administrar isso. Eu vou começar com você, Carmen. Como que você consegue administrar a Carmen? Porque eu sei, já andei dando uma averiguada, é claro, já te conheci, né? Uma vez eu acabei encontrando Sim. com você, mas não te conheci afinco. E fiquei maravilhada da sua transformação, Sim. né? Principalmente física, gente. Essa mulher colocou na cabeça que ela viraria uma musa e ela virou. Eu vou falar pra isso. vocês isso. O que acontece? Ela era do meu time, das mais cheinhas, tá, gente? E aí, o que acontece? Ela falou, não, vou virar uma musa fitness e virou. Agora eu vou ser musa. Exatamente. Pronto, né? Conseguiu Agora eu já sou mudar, empreendedora. virar a chave. Lida com o casamento, eu vi fotos lindas sua e do seu esposo, sei que tem filhos, então tem muita coisa por detrás dos bastidores que eu quero que você faça um resuminho disso aí, como que é empreender, mas ao mesmo tempo não deixar a doçura da mulher, né? Essa doçura que a gente tem, que é ter um casamento, é ter os filhos e se cuidar. É isso. A transformação, primeiro, ela começa na nossa mente, né? Como eu disse, hoje conciliar trabalho, casa, cuidar de si próprio, né, de si mesma, é bem desafiador, porque nem todos, muitas vezes, conseguem devido à sua rotina, mas é muito importante a gente olhar para si, né, porque muitas vezes a gente serve tanto outros, né? A gente serve os filhos, a gente serve o marido, a gente serve a empresa, o trabalho, a gente está aí para servir, né? E esquece de si, né? Então, não é fácil, gente, mas eu falo para vocês o seguinte, é o querer, é o decidir, né? Como eu disse, as minhas heranças passadas, o qual eu recebi dos meus pais, eles não me ensinaram isso, né? Eu não tive essa orientação de que eu devo olhar para mim, que eu devo cuidar de mim, né? Era sempre pro outro, Era né? sempre para o outro e muita cobrança em cima, né? Você tem que ser assim, você tem que ser assada, assim. Então, conciliar, por exemplo, né, eu lembro assim do meu início, sabe? Tem hora que eu paro para olhar para trás e falo assim, gente, como que eu consegui? Né? Porque o início é sempre mais difícil, né? Porque, assim, é filho pequeno, é o trabalho que está iniciando que você tem que se dedicar muito mais ali, mais energia, mais tempo. E os filhos naquela fase crescendo e você tendo que acompanhar tudo aquilo, é muito desafiador. Você tem que ter muita sabedoria. Você tem que se apegar muito com o Senhor, com Deus, para você conseguir, de fato, dar conta de exercer, né? Eu hoje estou assim com os filhos, cada um em uma fase. Conta né? pra gente. E assim, é muito desafiador, né? Porque você acompanhar cada um, conciliar com o trabalho, com a vida social, com pessoal, marido, não é fácil. É o que eu falo, a gente tem que estar buscando refúgio nas emoções, sempre estar procurando melhorar, buscar entender, em Deus também, cuidar das suas emoções é muito importante, porque hoje, muitas vezes, a gente quer dar conta de tudo, né? E se sobrecarrega, adoece, entra numa depressão, né? A gente vê N casos, né, dessa forma, de mulheres que quer dar conta de tudo, né? E assim, para mim aprender a lidar com isso foi devido assim buscar mesmo conhecimento, investir numa terapia, né? Buscar em Deus, oração. Academia é uma ótima terapia. Academia, gente. E como que você deu essa virada de chave? A pergunta que eu queria te fazer, a Carmen olhou pra si e falou,
eu tô cuidando muito do fulano, do Foi ciclano, da isso. empresa, mas eu tô me deixando de lado. Como que foi essa virada de Exatamente. chave? Olha só, tudo iniciou. Foi assim, eu estava vivendo uma fase da minha vida que eu estava obesa, não estava bem, sedentária, saúde bem defasada mesmo. De tanto olhar simplesmente para os outros, servir, servir, servir e não olhar para si. E teve uma vez que eu olhei para aquela situação que eu estava vivendo e falei, gente, o tempo está passando. E eu estou vegetando. Quem é a Carmen? Quem sou eu? Né? E assim, tão nova, trabalhei, ganhei dinheiro, né? Hoje tenho as coisas que eu gostaria de ter, eu posso ter. E se eu morrer? Quem é que vai usufruir disso? Não vai ser eu. E o que adiantou eu trabalhar tanto e não olhar para mim, não olhar para os meus filhos também, porque a família ali num todo, o bem-estar, tem que envolver num todo. A família também, os filhos, marido, né? E quando eu tomei essa decisão, foi assim, uma decisão bem radical mesmo. Foi muito difícil tomar essa atitude de ir para a academia, até pela questão de crenças também. Né? Eu fui criada num lar que não podia nada. Crenças limitantes, né? Né? A mulher malhar, ir para uma academia se cuidar, aquilo ali era uma coisa, tipo assim, não, tá indo procurar macho, quer ficar muito bonita ali, o negócio tá errado. Né? Não, a mulher tem que ficar ali só por conta da família, né? Então, assim, eu tinha também essa questão dessa crença também que me limitava bastante, porque achava o quê? Que não, a mulher ela tinha que estar ali simplesmente para ser mãe, para ajudar o marido a somar, para estar ali exercendo um papel ali, às vezes para a sociedade, né? O qual você muitas vezes nem está feliz, nem está bem consigo próprio, né? Então, quando eu decidi olhar para mim, foi assim esse virar de chaves, sabe? Falar assim, não, eu vou cuidar de mim. E, gente, e foi maravilhoso. E eu hoje paro para pensar, por que eu não comecei há mais tempo? Por que eu não comecei a cuidar de mim? Tantas coisas poderiam ter sido diferentes. Né? Foi muito importante a questão de estar ali naquele momento de servir, de estar. Sim, teve também a sua importância, não foi em vão. Mas é importante também que a gente olhe para si, que a gente se ame. Né? Hoje eu me amo muito mais. Olha, eu vou fazer 40 anos agora, esse ano. E se eu for olhar para trás, eu não troco. Jamais. Hoje, a minha fase pela Carmen de 20. A Carmen antiga, essa é a versão atualizada bem melhor. Bem melhor. 2.0, Né? E assim, hoje eu falo, os meus treinos é minha prioridade. Sabe? Você aprendeu a primeiro se amar para depois amar sim. o outro, não é Hoje isso? eu deixo meus filhos na escola, já vou para o meu treino, chego do meu treino, passo aqui na loja, vejo as coisas como estão, vou na minha casa ali, me arrumo alguma coisinha, volto para a empresa. E, assim, primeiramente, olhar para mim, porque se eu não cuidar de mim, se eu não estiver bem comigo mesmo, como que eu cuido da minha família? Como que eu cuido da empresa? Como que eu cuido do meu marido? verdade. Né? E eu amei sua história. Agora eu vou puxar um pouquinho para ali. Que um passarinho verde me contou Oh, que meu essa Deus. pessoa tem uma história de superação muito linda. Sim. Né? Uma história de família muito linda. Ai, E eu queria que você abrisse um pouco o coração pra gente, contasse. Tem a empreendedora, a empoderada, a poderosa, mas conta pra gente dessa superação que ela, né, faz parte da sua história. então, a Carmen estava falando aqui sobre cuidar, né, de si. E aí passou um filme aqui na minha cabeça, porque eu sempre gostei muito de treinar. Passei um tempo assim me dedicando muito a isso. E aí empreendendo, trabalhando, tudo naquele gás. E aí, em determinado momento da minha vida, acho que eu tive que parar, porque a situação não condizia continuar mentalmente falando, né? Eu tive uma perca do meu filho com 9 anos de idade, isso foi em 2020, que foi um ano de pandemia, um ano também que todo mundo teve que dar uma parada, né, no seu ritmo. E aí eu vendo ela falar e lembrando assim, nossa, que pra mim, hoje eu estou me reencontrando, confesso. Porque assim, eu passei e estou passando por um processo de luto, né? O luto, ele
fases. Ele não acaba porque você não supera aquela pessoa. Então você. Ainda mais quando o filho é eterno. Exatamente. Aí tem gente que fala assim: ah, o luto passou. Não, o luto ele tem fases diferentes das quais você vai aprender a lidar com aquela pessoa que não vai estar mais ali do seu lado. Exatamente. Entende? Então eu vejo que hoje eu formulo esse novo contexto da minha vida e estou me reencontrando também, né? De organizar trabalho com vida pessoal. E você é uma inspiração mais arrísia nisso para mim, com certeza. E a PV Ambientes, ela teve um salto, né, nesse processo também de crescimento. Então, acaba que eu tive que me doar mais e acabei deixando um pouco de lado. Estou no time da... Como você falou que está no time das gordinhas, estou no time da gordinha, eu acho. Mas, Não mesmo. Mas, assim, eu estou voltando, tentando melhorar a cada dia. Esse ano eu tô correndo. Que legal. Eu vi. E é isso, gente. É melhorar, né? Eu sei que o que você fez é primordial, porque você falou uma coisa importante. Se você não cuida de você, como que você vai cuidar do que está do seu lado? É isso. Como que você vai ser bom para as pessoas que estão com você? Exatamente. Você acaba sendo, às vezes, até amarga. Você já viu quando você não está bem, você se torna amargo? Você vai falar com pessoas da patada. Então, assim, eu vejo que faz total diferença. O brilho da Carmen mudou. Eu conheço as fases da Carmen e a gente pode falar claramente. O brilho dela mudou. Mudou muito. Então, assim, você chega, outra ela tá pessoa. empoderada mais ainda. Ela já era, ela tem esse vozeirão. Ela chegava assim, agora ela tá chegando com um brilho totalmente maior, né? E isso é maravilhoso de ver. É muito E é bom. isso, sabe? Eu fico olhando assim, o quanto a mudança, às vezes, a gente tem medo da mudança, né? As crenças nos limitam muito. Eu, antes, era uma pessoa que eu tinha vergonha do meu corpo. Né? Eu assim, ficava pensando assim, nossa, mas eu mostrar um pedaço da barriga. Eu achava linda as mulheres vestir, às vezes, um top, né, e tal. Mas eu sempre tive, assim, aquele receio, o medo, sabe? E, assim, hoje, você poder se olhar e falar assim, poxa vida... Sabe? Você colocar uma roupa e ir para academia, uma leg apertadinha, um top, Se sabe? sentir bem, né? Se sentir bem. Isso para mim, gente, foi muito novo, porque eu casei muito nova, né? Eu conheci o meu esposo, eu tinha 17 anos, então as fases na minha vida foi completamente diferente. Né? A minha fase dos meus 20, que eu poderia tipo estar vivendo como muitos jovens, namorar, curtir, eu fui trabalhar, eu fui cuidar de filhos, né? Eu fui ajudar ele a construir a nossa família. Nós estávamos ali também, como se diz, em lugares já investidos, né? Eu mesmo na minha vida, por exemplo, eu já estava cuidando de uma fase que talvez poderia ter sido dos 30 para frente, né? Mas eu já estava vivendo ali a fase que muitos estão vivendo agora, eu já estava vivendo nessa fase minha dos 18, 20 anos, né? Então, eu não tive isso, eu não vivi isso. Então, para mim, assim, foi uma descoberta. E eu vi, assim, que quanta coisa mudou na minha mente. Mudou totalmente. Eu ia até fazer uma observação, que você estava falando sobre o luto. A gente tem um grupo que eu participo de mães, né? E tem uma que ela é crossfiteira, que ela tem um corpo muito bonito. E ela fala muito sobre isso, que o movimento cura. Então, ela fala, gente, vamos treinar, porque o movimento cura. Então, é isso. O movimento, de certa forma, ele te curou. Exatamente. Né? Daquilo que você estava sentindo, de não se sentir bem, mesmo realizada financeiramente, mas não estava realizada consigo. Então, assim, o movimento, ele realmente traz cura. Não só para corpo, mas para mente. Pra mente, exatamente. A gente aprende tantas coisas, né, Polly? A ser disciplinada, porque é uma das coisas que às vezes a gente vem vivendo a vida da gente e a gente nunca termina o que começa, né? Então, assim, eu falo, o esporte, ele me ensinou muito isso. Uma das coisas que eu sempre tive dificuldade que foi em ler livros. E o esporte tem me ensinado isso, a disciplina. Sabe? Às vezes eu não vou ler um livro, como muitos já acostumados a ler em uma semana um livro, mas a cada dia eu paro um tempinho para ler 2 páginas e aquilo eu estou aprendendo, porque foi assim também no esporte, na musculação. Né? Tinha dias que eu estava na academia e queria ir embora. Muitas vezes eu cheguei na academia e falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Que sabe? preguiça, né? E eu quero agora puxar aqui pra Rízia. A Rízia também tem. Eu tô aqui, porque assim, nós somos do time da superação, né? Uhum. E ali, deixa eu te contar, são os times das musas fitness. Então, o que acontece? A Rízia também, gente, esses dias eu vou contar uma coisa pra vocês. Passamos o carnaval juntas, né?
estávamos no mesmo ambiente com amigos. E essa mulher, a hora que ela coloca um biquíni, ela para o trânsito. É homem, é Eu sei, mulher, eu sei. é cachorro, é gato, tudo para olhar Só essa mesmo. pessoa. Mas me conta, Rizzi, um pouquinho, como que é isso? Porque eu sei que você é mãe do Davi, lindão. Tem Rapazão. esposa exímia do nosso querido William, que é um grande amigo. E consegue manter esse corpão, ser empreendedora, sempre ligada, antenada nos assuntos, porque a Rizia, sempre tudo que você vai conversar, ela tem uma opinião sobre, uma mulher positiva. Me conta um pouquinho isso aí, Rizia. Conta a receita. Tá. Amanda, o que que acontece? Eu vim, minha família também nunca aprendemos isso em casa, treinar, essas coisas, eu nunca tive isso, como eu falei antes, minha mãe, meu pai sempre foi uma família mais tradicional, machista, então eu não tinha isso. Eu fui trabalhar numa empresa quando eu tinha 16 anos, e eu tinha um patrão, que é o Bruno, eu devo muito isso a ele. Ele sempre foi muito do esporte. E ele incentivava muito os funcionários. E hoje até eu faço isso, aprendi isso com ele. Ele incentivava muito a gente a se cuidar e ao esporte. E lá na empresa que a gente trabalhava, era uma loja, ele tinha um programa de... Ele pagava a academia para quem quisesse fazer, ele pagava 50% da academia. Comecei nessa época, eu tinha de 17 para 18 anos. E apaixonei em treinar, apaixonei mesmo. Mas aconteceu comigo o que aconteceu com a Poliana. Quando eu comecei no mundo do empreendedorismo, a gente começa, né, sem dinheiro, sem investidores, começa do zero A ali. gente tem que dar o sangue em E tudo, aí você tem que dar o sangue. né? Em todas E as aí funções. eu meio que dei uma esquecida. Eu vivi uma época da minha vida que eu abandonei a academia. Abandonei, comecei a ficar ali dentro de loja, Porque quando a gente começa, de vez em quando eu fico assistindo essas reportagens aí de Sebrae, essas coisas, eu falo assim, a empresa começou com 200 mil de investimento, está faturando tanto. Eu falei, cara, eu comecei com 0 investimento, não tinha nem R$1. E Isso que é tem na coragem, conta, zero isso que é só coragem. a única coisa que a gente tinha na conta era Deus. Era Deus. Deus e fé, né? Eu sempre tive muita fé. E aí chegou uma época da minha vida que realmente eu abandonei e esqueci de mim. E quando eu me peguei numa situação igual a Carmen falou, eu me peguei gordinha. Eu nunca fui assim, muito gorda, mas assim, eu sempre, meu biotipo de corpo é um de pessoas grandes. Então, qualquer pouquinho que eu engordo, Já muda, né? eu fico parecendo um Biotipo baiacu. nosso. O nosso biotipo não ajuda, né? Aí, o que acontece? Aí eu comecei a meter a cara no trabalho, não ia para academia, não me cuidava, não ia numa estética fazer uma limpeza de pele. Quando eu acordei para a vida, eu olhei para mim e falei, cara, onde foi que eu me perdi? É isso. Eu me perdi no caminho, porque eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Quando eu era jovem, eu era muito vaidosa, mas me perdi. Então, um dia eu fui fazer uma live, fazer um sorteio aqui na loja, já tem um tempo atrás. Aí eu fui assistir depois. Eu falei, cara, essa pessoa não sou eu. Eu estava gorda, eu estava com a cara de bolacha, aquela coisa. Eu falei, não Não quero isso. não quero isso para mim. Exatamente, são as e- fases, e né? aí- São Que a as gente- fases, são ciclos. Que eu comecei a voltar para a academia. Comecei no começo com a academia, mas não focava na alimentação. E aí ia para a academia, mas o resultado demorou a vir. E voltar para a academia também não é fácil, Não. porque quando você vai voltar, é igual a Carmen falou, tem dia que você vai, mas o espírito fica lá na cama. Parece que tudo dói, né, gente? E aí você vai só o corpo, a alma ficou em casa. Mas você fala, não, eu tenho que ir, porque é isso. Tem que ser bem Começa, focado, É onde porque começa a mudança, a né? mudança Da começa na sua mentalidade. É aí. Cara, eu tô nesse lugar, mas eu não quero ficar aqui. Eu quero sair daqui porque não está É confortável. isso. A gente Você nem se sempre- olha. Isso, você se olha no espelho e fala, não, essa pessoa não sou eu. É isso. Eu costumo dizer assim, sabe, para os meus filhos, né? Ah, mas eu não gosto disso, eles falam, né? Eu falei, a gente não faz só o que gosta. Que gosta. É o que, É o que é isso. A gente necessário faz o que também. é preciso. E já preciso. pararam pra pensar que nem tudo que faz bem é gostoso de fazer, mas é necessário fazer? isso. A gente tem que saber separar o que é necessário e faz bem, o que eu gosto e é um lazer. Exatamente. Eu acredito que pra vocês às vezes já é prazer Isso. malhar, não é? Sim. Mas pra Aham. quem tá começando, né? Não é. Eu tô não numa é. fase que, Mas tipo, ainda mais assim, que é tantas demandas, né? Eu, por exemplo, se eu pegar o telefone, eu quero começar a resolver todas Muito. as coisas. Aham. Então, por exemplo, se eu for treinar, eu tenho que pegar mesmo, deixar de lado,
porque senão eu desfoco tudo e volto a trabalhar, trabalhar. no ambiente de treino. E aí é onde não sai nada. Vocês Sim, sabem, né? Se não, você pegar tem ali que- o telefone e olhar coisas que você tem para resolver e já começar e já bagunça tudo. Não foca. Não pode Tem focar. que ter foco. Aí que eu falando para vocês, aí eu não estava cuidando muito da minha alimentação. A Amanda, ela convive um pouco, a Carmen também, ela sabe que eu amo comer. A pessoa que Quem não ama? Eu amo comer, gente. Eu como Gente, muito. a Rízia tem hora que eu falo. amamos Eu não, comer. mas a Rízia, tem hora que eu vejo ela comendo e falo, gente, como que mantém esse corpo? Meu Deus. Mas é isso. A bichinha é danada. Eu gosto de comer. Pra isso, a gente É treina danada. pra comer. Então, assim, o que eu comecei a focar? Eu foco numa alimentação durante a semana e faço um cronograma assim de vigilância muito pontual, certinho, porque não adianta também você focar em treinar e tal e esquecer da alimentação. Então, a alimentação é muito importante. Então, é fundamental. Então, quando eu comecei a focar mais em alimentação, aí começou a vir resultados. E aí, confesso para vocês também que a gente não pode deixar de falar que hoje a condição financeira que a gente vive ajuda muito, né? Então, que aquela Rízia do começo, que começou sem Não teria dinheiro, nem sem nada. condições, né, Então, assim, a beleza, gente, é boa, mas custa um dinheirinho, né? Mas assim, E só que, só um minuto também que eu te deixo falar. Só que assim, a gente não pode esquecer que a gente tem que tentar fazer o melhor na condição que você tem, isso. né? E então, assim, mulheres que estão aí vivendo nessa situação, às vezes Às vezes não consegue nem sair da inércia. da inércia, porque você fica naquela coisa que, assim, cara, eu vou esperar. Eu falo muito isso com as minhas funcionárias aqui. Às vezes elas falam assim, não, esse mês está apertado, eu não vou conseguir pagar a academia, esse mês está assim, está assado. Eu falo, gente, tem academia de todos os valores. Eu acho que às vezes você corta um pouquinho, uma administraçãozinha aqui e ali, vai, porque assim, é terapia, a academia é uma terapia. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu determinei que o meu treino, a minha personal brinca comigo. Ela disse assim, que eu chego na academia com cara de nojenta. O povo fala que eu tenho uma cara de nojenta, né? Ela disse que eu chego lá, ela disse que eu mal falo bom dia, que eu chego ranzinza. Aí ela fala assim que quando eu chego assim, ela já põe eu para fazer uns treinos mais pesados. Ela disse que 2 treinos eu já estou rindo, contando piada, porque aí já liberou a endorfina. E eu sou... Aí quando termina o treino, ela termina o treino, eu quero ir ali fazer um monte de coisa que ela fala que não é para fazer. Eu estou lá fazendo, ela está brigando e fica essa coisa. Mas treino é terapia, não adianta. A gente faz as terapias com os nossos terapeutas, mas o treino, para mim, é primordial. O dia que eu não vou, parece que o dia não flui. Então, assim, é aquela endorfina que você consegue. Então, assim, eu sou muito disciplinada com o meu treino de manhã. Eu acordo cedo, vou para academia, faço igual a minha amiga Carmen, depois passo aqui na loja, dou uma olhadinha, vou em casa, tomo um banho e volto. Mas, e igual a Poliana falou também, eu tinha uma mania de chegar na academia e ficar no celular, mexendo ali, manda uma mensagem. Hoje até o William às vezes briga comigo. Ele fala assim, você vai para a academia, você esquece do mundo. Parece que você não tem empresa, sua empresa abre 7h30. Mas se não focar ali no treino, não flui, não acontece. Então, você tem que focar naquilo ali. Gente, agora eu quero saber, porque a gente está falando de mulher, do quanto nós somos necessárias, do quanto nós somos importantes, do quanto nós fazemos a máquina girar. Vocês são, como eu fiz a chamada para quem assistiu, eu falei, vou conversar com mulheres que fazem a diferença no cenário goiano. Eu sei que nós estamos aqui, né, no Jardim Guanabara, onde fica a empresa de vocês. O mais incrível de tudo, mulheres que ajudam mulheres que pegam na mão de mulheres. Porque a proposta me veio do podcast, eu achei incrível através da Rízia, porque todas vocês são da área da decoração. E tá aí, um tapa na cara daquela mulher que às vezes fica de rixa com a outra. Não, vocês se uniram para falar aqui da vida de empreendedorismo, da vida familiar, de como os sabores e os dissabores de ser empreendedor e ser mulher, e tá aí à frente de um negócio que às vezes é tão, né, um cenário tão machista. Mas vocês três, eu achei ótimo isso, eu achei um baita exemplo. Falei, vou participar, quero ir junto, porque, gente, olha só, elas estão com a empresa no mesmo lugar.
a empresa é no mesmo ramo, diferencia uma coisa da outra, mas é no mesmo ramo. Em vez de degladiarem entre elas, elas estão unidas, né? Que é o mais interessante. Aqui batendo um papo, tem leveza, tem amizade. E agora eu quero saber uma coisa mais íntima. Vamos um pouquinho mais. Vocês falaram da vida, de se cuidar, de se amar em primeiro lugar. Mas conta, vida, eu sei que as três são esposas aqui. Então, assim, eu sei que também ser mulher é também fazer a coisa funcionar dentro de casa, não é? Brevemente, me conta um pouquinho como que é fazer funcionar, como é a vida a dois, deixar um pouquinho, às vezes, que a gente tem que deixar o lado, porque todas vocês são mulheres empoderadas, mulheres que estão acima, mulheres que, às vezes, o cara tem que falar, poxa, essa aqui é importante, essa gosta de falar, eu vou ter que escutar também, não só falar. Como que é isso dentro de casa? Conciliar o casamento. Quero saber um pouquinho do casamento de vocês, com o negócio. Como que funciona? Também contar pra gente, né? Eu sei que todas vocês têm um tempinho de casado, me ensinem. Começa, Poliana. Bom, primeiro eu quero falar que, você falando sobre a gente fazer o podcast junto, pra mim é tão gratificante mesmo estar com vocês duas, porque são pessoas que eu conheço de verdade, sei que são real, histórias reais. Né? Então, assim, na hora que eu recebi o convite, eu nem pensei, falei, bora, porque eu sei que realmente vai falar de verdades, vão falar de coisas que realmente elas vivem, e isso faz total diferença. E voltando à questão do casamento, graças a Deus, eu costumo falar que o Zé Carlos, ele é aquele companheiro das trincheiras de guerra. Porque, sabe aquele que a pessoa tá toda arrebentada lá no buraco, e tá defendendo e dando tiro e defendendo, ele é assim. Eu falo isso pra ele é um companheiro que não abandona o outro na guerra, e isso é muito importante na vida de uma pessoa, muito. Porque eu já tive dias que eu tava nessa vala, me sentia nessa vala, e eu sentia ele como escudo, né, cuidando ali, batalhando pra mim não morrer naquela guerra. Então isso faz total diferença, e eu vejo isso no primo, totalmente, eu vejo ele um companheiraço de guerra, isso. Né? E no William, sabe? Então eu acho que isso faz total diferença. A gente falando só de mulheres, mas a gente não pode deixar de falar por quem está de trás da gente, né? Que com certeza dá todo o suporte que a gente precisa para treinar, para, né, casa. O Zé Carlos mesmo busca a Sara, e tem vezes que ele fala, Poliana, você ainda tá aí? Não, vai lá treinar então que eu vou pegar a Sara. Ele dá esse incentivo. Não, hoje eu faço isso lá em casa e tal. Então, assim, a gente dá aquele suporte para ajudar. Então, é fundamental para a vida de uma mulher também ter um ponto de apoio, ter esse alicerce. Isso ajuda bastante. Eu sei que tem mulheres que não têm são solo, não tem essa oportunidade, mas a gente que tem que falar, sim, e exaltar também o lado deles, porque grande parte do que somos hoje, com certeza, eu acredito que é porque eles estão lá incentivando, empurrando. E é isso que eu tenho para falar de questão de casamento, é que é muito bom ter alguém para poder dividir essa dificuldade e apoiar, que faz total diferença. Exatamente. Assim, ninguém chega em lugar algum sozinho, né? Eu, assim, meu esposo mesmo, que é o Isilman, primo, né? Muitos conhecem por primo, né? O nome é um pouquinho diferente. É uma pessoa, assim, que representa muito na minha caminhada, muito mesmo. É como eu disse, eu casei bem jovem, então, assim, eu convivi com os meus pais até os meus 14 anos. Eu tive um aprendizado de vida com os meus pais até os 14 anos. Casei com ele, uma pessoa mais madura do que eu. E, assim, tudo que eu aprendi no decorrer da minha caminhada foi ele. Eu falo que ele foi o meu direcionador, sabe? O meu parceiro. Porque é isso, para você construir uma família, para você ter um trabalho que tenha base, alicerce, você não vai construir sozinho, né? E ele é essa pessoa na minha vida. Ele é um parceiraço mesmo. É uma pessoa que, assim, que muitas vezes estou ali, perdi o foco. Às vezes estou, né, com uma visão e ele chega em mim. E, assim, a gente conversa bastante. Ele é uma pessoa super visionária, sabe? Eu já sou mais de executar. As visões geralmente é dele. Que legal. É bom que complementa, né? Eu falo que isso é muito importante. Ele é um cara, assim, super visionário, é uma pessoa inteligentíssima, sabe? E a gente é um grande aliado,
né? Um complementa o outro. Então, a Primo Decor chegou até onde chegou, não foi sozinha, né? Ali tem uma história dos dois. Sim. E, assim, é muito importante a gente ter, né, essa parceria. É como a Polly falou, muitas mulheres é solo, né? Muitas vezes também não tem um apoio do marido. E vice-versa, muitas vezes o marido está na caminhada e não tem o apoio da mulher. Também. Né? A gente também não pode também deixar de enfatizar isso, porque tem pessoas que é muito individualista, né? Então, se você, mulher, tem o sonho de fazer uma história, de conquistar algo, sozinho você não vai chegar a lugar algum. Se você tiver o apoio do seu marido, é melhor. Se você puder apoiá-lo também na caminhada, é melhor. Né? É primeiramente Deus, Sim, né? sim. Ele é o condutor. E a gente pegar um na mão do outro e falar, Senhor, nos guia, nos leva, né? Cumpre o propósito do Senhor para a nossa vida. Nós estamos aqui, de fato, para viver o que o Senhor tem para nós. É isso. Riz, e é tão gostoso, né, construir juntos, não é? Você pode falar um pouquinho disso pra gente. Amanda, eu falo que eu sou muito grata ao William, porque ele, quando nós conhecemos, ele aceitou a viver essa aventura de vida comigo. Então, ele decidiu isso, né? E não é só flores, né? Um relacionamento é difícil, a gente vive todos os dias. Eu vou fazer agora 19 anos de casada. É um desafio, né? É um desafio todos os dias, né? Com certeza, mas assim, o William é um parceirão, né? Ele é uma pessoa que se dedica muito à família. O William é um homem que gosta de família, ele vive muito isso, então ele é apaixonado em família. E eu falo muito que o relacionamento, ele acaba que seja uma decisão de ambas as partes, né? Você decide ficar casada, a enfrentar os problemas juntos. E o William é essa pessoa que, além de casados, somos sócios, né? Nós dois. Eu acho que a gente tem às vezes a gente debate bastante porque a gente pensa muito diferente. E eu acho que isso é um do resultado de sucesso da AWS hoje, são essas cabeças que são muito diferentes uma da outra, e acaba que, às vezes, nas reuniões de sociedade, às vezes a gente se debate bastante, mas é o que faz o crescimento um do outro. Eu creio que isso ajuda bastante. Então, assim, o William é um homem muito romântico, ele é muito dedicado e me apoia. Ele é um dos meus maiores incentivadores na questão da academia de treino. Ele me incentiva muito ao treino. Às vezes tem aquele dia que eu quero ficar lá meia borocochô, ele, não, vai para academia. Não fica aqui não. Você É tem bom, que né, ter alguém que te cutuca. Ele cutuca pra caramba. Às vezes tem mulher que não gosta que o marido fala que ela está um pouquinho ali gordinha, e ele fala, você está engordando, vai para academia, melhora essa alimentação, e tal. E são coisas que ele fala que te fala, pô, te apoia. Né? Ele quer me ver bem, é meu bem, quer me ver bem. Então, assim, ele é um parceiro espetacular e tudo que a gente construiu aqui, a AWS não existiria se não fosse nós dois, a gente se complementa. Então, essa é uma engrenagem que um depende do outro para viver. Então, eu falo para ele que nós dois, o pessoal fala assim, porque você tem dependência emocional um do outro. Nós dois é dependente funcional. Só funciona se estiver ali junto. Gente, mas é tão necessário. Eu acho que é muito diferente quando você tem uma dependência emocional de uma pessoa, que você fica ali, né? Essa dependência do casal, ela é saudável, Sim. né? Um complementa o outro. Isso. Não é isso? Quando eu vi a fala de vocês três, o que eu percebi? Não uma dependência emocional, mas literalmente funcional. Um complementa o outro. O que falta em um, o outro tem. E isso se encaixa e faz a vida funcionar. Eu estava lendo uma matéria, junto com uma pesquisa científica, que casais enriquecem juntos. Porque é muito mais fácil você enriquecer quando você tem um parceiro ali que preenche as lacunas do que você não tem, porque ninguém é completo. Exatamente. Vocês concordam comigo? Tem até um livro. Pensamos juntos. Eu já li. É bom. É muito bom. Esse livro é perfeito. Quem for casado e tiver interesse em ler, é um livro maravilhoso. Eu aprendi muito com esse livro. Porque, na verdade, durante um período eu pensava assim, é o meu dinheiro,
né? Eu vou correr atrás das minhas coisas, vai que algum dia não dê certo. A gente pensa isso quando a gente é mais nova. Mas depois que você compreende que é um Y, né? E vai tudo para aquele mesmo lugar. né? E que a gente não consegue sozinho, ninguém consegue sozinho. E aí você começa a compreender esse outro lado que eu te falei, né? Que você precisa daquela pessoa que seja um escudo, que você precisa daquela pessoa que seja sabe, aquele consolo no dia ruim. E aí você consegue entender mesmo que é o jeito certo de continuar. Isso que você falou é incrível. Eu li uma vez, não, mentira, eu escutei o Pablo Marçal falando uma vez que o casal que fica o tempo todo, mas se a gente separar, mas se a gente não der certo, mas se, ele falou, esse se tá te levando para trás. Leva pra trás. Porque a partir do momento que você fala, não, nós vamos fazer, nós vamos conquistar, nós vamos, além da palavra, na Bíblia, é bíblico que a palavra há poder, mas também você manda gatilhos pro seu cérebro que aquilo vai dar certo e que vocês vão vencer juntos e as coisas começam a fluir, porque são gatilhos emocionais que você acaba quebrando. Sim. Isso aí que você falou, Poliana, é incrível. Realmente é unir forças para que algo aconteça. Não é só algo espiritual, não é só algo bíblico, é algo que você manda, um comando que você manda pro seu cérebro. O e se, às vezes, te puxa para trás, né? Exatamente isso, né? É a decisão de todos os dias. Né? Não é fácil, o relacionamento é fácil. Não tem dia que você tá ali, quer meter o pé no balde, aí você chuta o balde, busca o balde de novo. Abrir mão de algumas Quem nunca, né? Quem nunca? Tem dia que você quer matar, tem dia que você quer amar, tem dia que você quer ficar junto, tem dia que você quer ficar juntinho. É a decisão diária, né? É você decisão. todos os dias decidir, construir, tirar o si, né? E Eu falar vou assim, não, vai. Levantar uma questão aqui interessante, que quem conhece minha história sabe, que com certeza, claramente, depois que o Zé Carlos chegou, teve um salto enorme, né? Dá um Então, upgrade você vê, na sua vida. no trabalho, porque eu queria fazer tudo, então ali quando ele chegou, a gente conseguiu dividir funções e a coisa começou a fluir melhor ainda. Então, assim, é essa questão, né, de fazer total diferença, de entender e levar para casa também os ensinamentos, né? Para não brigar em casa. É isso. Mas também não é fácil, que a gente às vezes leva os probleminhas às vezes para casa, né, Izzy? Eu falo assim, hoje eu não quero. Eu falo para ele assim, aí ele vai falar alguma coisa, não sei o que lá. Eu não quero falar de nenhum cliente mais hoje. Chega, deu. Chega, não quero falar de cliente nenhum hoje. Tem muito esse negócio. Muita gente fala, vocês têm que separar. Sociedade com casamento. Sociedade é uma coisa, mas não dá, gente. Emoção é emoção. A gente é mulher é emoção. Não tem como você chega aqui e ter uma discussão na empresa, chega em casa, oi, amor. Nada aconteceu. Não funciona. Não funciona. O que funciona muito, assim, pelo menos para mim? A mentalidade de você, às vezes, quando eu era mais nova, um tempo atrás, eu tinha na minha cabeça muito assim. Eu estou nesse local, esse lugar que eu estou, eu sou uma coitadinha, eu preciso que ele muda, se ele não mudar não vai dar certo, se ele não sei o que, se ele não sei, mas eu mesma... não queria mudar nada. Não queria mudar nada. A mudança tem que começar da gente. Então, eu aprendi muito isso na terapia, inclusive, que a gente não pode mudar o outro, mas você pode mudar suas atitudes. E quando aparece, você começa a ter essa... Através das suas mudanças. Das suas mudanças, ele muda. Então, eu sei que você começa a compreender. Mas é uma coisa que é complicada, que a gente vai aprendendo isso com o tempo, né? Às vezes, você está ali novinha, é por isso que eu falo, a Carmen falou que hoje a versão de 40 anos dela é muito melhor que a de 20, e eu concordo com a minha também. Eu acho que eu estou no meu momento, que eu estou apaixonada por mim mesma. Nessa questão da maturidade, a questão das coisas que você vai aprendendo ao longo do caminho errando, né? Porque a gente aprende errando, não tem como aprender. Nós somos seres humanos e tem aquela coisa que o ser humano, esses dias eu vi a André Velmont, aquela psicóloga que eu gosto muito dos conteúdos dela, falando assim que o ser humano ele é o único animal que não nasce pronto. Porque a maioria dos animais nasce pronto, eles nascem, ele já começa a pastar, já começa a fazer tudo, e nós vai evoluindo. E a gente é uma eterna evolução. Exatamente. Vamos evoluindo com as coisas, com os erros, acertos. Exatamente. E o relacionamento é isso. Ele vai tendo uma evolução.
de erros e acertos, que muita gente, às vezes, hoje em dia, os casamentos não duram porque as pessoas não estão dispostas a passar pelo processo. Pelo Exatamente. processo. E o O processo, processo não é é... árduo. É árduo, porque você vai Verdade. aprendendo com os erros e acerto não só seu, mas do outro. Então, você tem que aprender a perdoar, você tem que aprender a relevar. A resiliência faz muito parte do dia a dia do casamento. Exatamente. Eu levei um psicanalista semana passada ao podcast Super Antenada e ele falou justamente isso. Porque na época dos nossos avós, eles consertavam. Hoje em dia é igual papel higiênico que você joga fora, né? Exatamente. E ele falou que é por isso. O ser humano, às vezes, não consegue viver pelo outro. E é importante também viver por si, mas também se dedicar ao outro. E o mais engraçado, a mulher tem mais esse feeling. Sim. Não é? De se dedicar. Sim. Por isso a maternidade, eu É acredito, vem isso. da gente. É isso. Porque a mulher, ela ali naquele tempo, ela abdica da sua beleza, ela abdica de muita coisa que ela não pode fazer por estar Sim. grávida, para gerar uma outra vida. Então, a essência da mulher por si só é uma essência muito bonita, de dedicação, de resiliência, de amor ao outro. Exatamente. Então, a mulher tem sim esse... Não tem jeito, gente. Essa pegada mais amorosa, mais carinhosa, mais, né, amena Essa de mulher. viver e ver a vida. Vocês concordam comigo? Com certeza. Com certeza. E agora, de novo a palavra-chave, Decoração. decoração. É a última vez que você vai falar. Daqui a pouquinho eu vou fazer a última pergunta pra ela, gente, porque o papo tá bom, tá gostoso, mas a gente vai ter que parar um pouquinho, É. né? Descansar, como se diz, vida que segue. Ela Tá falou sendo um duas prazer. vezes, né? Ah, Aham. Foi a duas vezes. Tá sendo um prazer conversar com vocês. Vou fazer a última pergunta pra vocês. Ela vai repetir e aí eu vou liberar o prêmio aí. Vamos ver, as 3 primeiras pessoas vão levar o brinde da WS Interiores, que eu queria muito, gente, mas vamos lá. Tá me devendo, Rízia. Olha isso, cobrando ao vivo. E olha só, meninas, a última pergunta. Eu quero que você conte um pouco onde fica a sua empresa, qual o ramo, o que ela mexe. Conta, vende o seu peixe pra mim, Poliana. a PV Ambientes fica aqui na Rua Santa Catarina, esquina... fica pertinho da Primo Decor. Nós trabalhamos com cortinas, papéis de parede, persianas. O nosso foco hoje é dar esse acabamento final. Eu costumo falar que a gente é a cerejinha do bolo. A Rizia vai lá, entrega a cama, a gente joga aquela coxa linda, né? E coloca aqueles papéis maravilhosos. Trabalhamos com as persianas e os papéis de parede de várias marcas, das melhores marcas. Fazemos também automação, que são aí as casas inteligentes, cortinas motorizadas, que é o que está usando muito no momento. Que eu tô querendo uma. E isso. Colocamos lindas cortinas no podcast, Verdade, né? gente. Pra quem Lá. assiste lá o podcast Super Antenado, você do outro lado da telinha, aquela cortina linda lá é dela. Exatamente, o papel de parede também. Também. E ficou lindo aquele ambiente, ficou uma gracinha bem aconchegante. E é isso, eu costumo falar que é a cerejinha do bolo, porque a gente vai lá e dá aquele toque Toque a final, mais. aquele toque final que falta, né? Às vezes eu vejo muito cliente vem aqui no Guanabara, compra o sofá, compra a poltrona e me chama e fala, Poliana, não sei o que está acontecendo, Tá faltando parece que tá alguma faltando. coisa. Eu falo, tá faltando a gente. E vamos arrumar agora. E aí eu instruo o cliente e é isso, é o nosso principal segmento hoje. Conta pra mim sobre a sua loja, a sua empresa. Me conta onde fica. A Primo Decor, ela é aqui no Guanabara, né? Pertinho da Poli, da Rízia também, Pertinho. né? Nós somos fornecedores de matéria-prima para quem fabrica móveis, né? Hoje os fabricantes de sofás, poltronas, os acessórios, as espumas, os tecidos, né, se encontram lá. Nós fornecemos a matéria-prima. Também temos alguns artigos também de decoração final, que são os tapetes. Fornecemos também tapetes em todas as medidas que a pessoa desejar. Às vezes a pessoa tem uma medida, por exemplo, eu tenho uma medida aqui que ela é 8x6. Diferente. A gente tem, tá? A gente atende você. E estamos ali pronto para atendê-los, né? Quem está entrando no ramo, quem já trabalha no ramo, a gente está ali, vendemos de um todo para quem fabrica móveis. Rízia, conta um pouquinho sobre a AWS. Que nós estamos num cenário, né, maravilhoso. Conta um pouquinho pra gente.
Então, a AWS hoje, eu falo que o cliente, quando ele terminar ali a parte de obra, né, pode chamar a gente, que nós, hoje eu trabalho com marcenaria de móveis planejados e também os móveis soltos, que são sofás, mesas, cadeiras. Eu vou lá na casa do cliente, faço toda a programação, depois eu deixo para a Poliana finalizar. E compro da minha amiga, inclusive esses tecidos que nós estamos sentados aqui, é lá da loja dela. Oh. Então, a AWS pega ali a casa limpa e já entrega E todo transforma. transformado. Eu falo que nós somos transformadores de realiza sonhos de cliente, né? Porque às vezes assim, o Brasil, nós temos sobre pesquisas que o brasileiro troca de casa em média na vida 3 vezes. É a média do Brasil. Na nossa vida inteira, a gente troca de casa, a média do brasileiro é 3 vezes na vida toda. Então, assim, nós somos pessoas que mudamos poucos. Em comparado, por exemplo, os Estados Unidos, a pessoa muda 12 vezes. Nossa, Uau. que diferença. A diferença é grande. Então, assim, isso eu creio que o brasileiro criou muita expectativa em cima disso. É um sonho. Tem pessoas aqui, porque a nossa vida, o Brasil, nós temos uma economia que não, como se diz, não compara, né? Compara para a gente que somos empreendedoras, não compara. Então, assim, a vida do brasileiro é mais complicada. Então, assim, tem pessoas que às vezes trocam de casa uma vez na vida e ela trabalhou ali muitos anos. Para fazer. Para realizar né? aquele sonho. Pra realizar aquele Ele já sonho. É um sonho. É um sonho. A casa própria, a casa arrumadinha, a casa Isso. bonitinha é um sonho. Então, é um sonho que às vezes a pessoa deu um upgrade de situação financeira, isso, Amanda, obrigada. Então, você vai finalizar, porque assim, a pessoa vai ali, igual a Poliana falou, ela constrói, vai ali, contrata o arquiteto, constrói a casa, deixa tudo bonito, mas aí a hora que ela olha vazia, não traz aquele aconchego. Não traz aquela identidade, porque a nossa casa é uma extensão da nossa identidade. Vocês já perceberam que é o uma extensão da interior nossa tem identidade. muito ainda disso? Antigamente, hoje em dia não tanto na capital, mas assim, no interior ainda tem isso. As pessoas chegam na sua casa para visitar, a pessoa fica assim, vem cá, vem conhecer minha casa. Exatamente. Aí mostra o quarto, mostra o banheiro, mostra para entender o quão é importante um lar. Isso, mas é porque o brasileiro, ele sonha muito com isso. É um artigo que vem, você pode perguntar para as pessoas que estão iniciando a vida, você perguntar qual que é o seu maior sonho. É ter minha casa. Casa própria. Casa própria. Então, assim, é um sonho. Então, você está lidando com aquele sonho, fazer parte daquela finalização, que você vai transformar aquele espaço da pessoa. E, às vezes, assim, aqui eu forneço consultoria, que, às vezes, tem cliente que não contrata arquiteto, outros já tem, mas mesmo o arquiteto quer uma consultoria. E aí você dá aquela consultoria, porque a gente, ao longo dos anos, vai ficando mais experiente, vai participando, estudando também, que nós somos pessoas que estudamos muito sobre isso. E aí, quando você fazer parte daquele sonho, aquela finalização, você vê aquela transformação, o cliente feliz ali, que você entendeu o que ele estava buscando. É muito entender. Eu falo que a AWS hoje, a gente resolvemos problema que o cliente chega procurando. Então, você tem que entender o que o cliente está buscando. Então, a gente tem muito isso aqui. A minha equipe de venda é muito treinada para essa coisa de entender o que o cliente busca. O que ele quer, porque você está lidando com um sonho muito íntimo da pessoa. E se você frustra um sonho desse, cara, parece que seu trabalho ficou no meio do caminho. Então, você tem que você tem que ter uma equipe muito dedicada, pessoas muito preparadas do seu lado. Não é fácil. Hoje em dia não é fácil. E a gente está o tempo todo mexendo realmente com as emoções das pessoas, né? Eu Tá. já peguei cliente chorando, assim, igual a gente conversando sobre mulheres, me fez lembrar uma cliente que ela era solo, uma mulher solo, e ela na obra contando, assim, a dificuldade que ela estava tendo para terminar o apartamento, problema de mão de obra de pedreiro, uma coisa, e eu cheguei lá, ela estava exausta, ela estava chorando, desesperada, porque o sonho da casa própria, né, que a gente Virou estava um acabando de pesadelo. falar, aquilo ali virou um pesadelo, ela sozinha, sem saber como gerenciar tudo aquilo. E aí ela chorando, e eu lembrei e falei assim, meu Deus, sabe? Aí você tem que fazer psicologia mesmo, sentar ali, conversar, dar a mão para a pessoa e falar, vamos lá, vai dar tudo certo. E então é isso, a gente pega alguns casos assim, que a pessoa chega com várias frustrações, né? E geralmente, a maioria, acho que quase que 85, 90% dos clientes, quando chega na gente, ele já passou por um processo de obra estressante.
Porque os profissionais hoje, as pessoas hoje se dedicam muito pouco a realizar sonho de pessoas, né? Então, tem muitas empresas, e eu acho que isso conta muito na hora do cliente escolher a empresa que vai tá ali em parceria com ele, né, para a realização daquele sonho. Então, acho que a pessoa tem que investigar muito sobre a empresa, porque tem empresas e empresas, né? Nós temos de todos os jeitos. Lógico que problema, independente da empresa, pode acontecer porque a gente trabalha com pessoas. Mas a diferença de empresas é quando você está disposto a resolver todos os problemas e a empresa que não está. Então, tem empresa que hoje eu estava hoje cedo no cabeleireiro, encontrei com uma, eu acho que vai ser minha cliente, que a gente conversou bastante, e ela me contando das frustrações da obra. Ela está em processo de finalização, agora vai para a parte de imóveis, e ela me contando todas as frustrações de empresa, de PROCON. Ela já está muito cansada de empresas que prestaram serviço na construção e que deixaram a desejar. Então, quando o cliente chega para a gente, ele já chega de 2 anos de obra, 3 anos de obra, assim, no ápice, né? Exausto. Então, essa parte, você pegar o cliente, dar aquele aconchego, conversar, acalmar, e isso me faz muito bem. Eu acho que por isso que eu sou tão apaixonada no que eu faço. Que eu gosto muito de lidar com pessoas, de transformar vidas. Eu acho que é o meu propósito, fazer essa mudança de vida, conversar. E isso me traz como se diz, E eles também, né, dividem coisas com isso, a gente. Né? De realização. Pessoas com profissões diferentes, e aquela dinâmica. De repente você está atendendo advogada, de repente você está atendendo já um policial, não sei o quê, aquela coisa toda também é gostoso. É né? gostoso. A gente É muito aprende bom. uma Relacionamento, troca, uma troca muito boa. Meninas, o papo está muito bom, mas a gente já está passando para o final. Rízia, mais uma vez a palavra-chave para quem está do outro lado da telinha, vai participar daqui a pouquinho, somente quando eu liberar, que está valendo. As 3 primeiras pessoas que mandarem vai ganhar um prêmio, a produção está ali de olho, e aí nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Por favor, Rízia, a palavra-chave. Amanda, só reforça que tem que ser no canal. Tá. Porque Onde que você vai mandar? Verdade. Onde que você vai mandar a palavra-chave? @Amanda Superantenada, canal do YouTube. Corre lá, ativa o sininho, começa a seguir. Siga também WS Interiores. Mas onde que você vai mandar a palavra-chave? No Amanda Superantenada. E olha, assim que a Rízia falar, não tá valendo ainda. Só quando eu liberar. Sabe quando vai ser? As meninas vão dar as considerações finais. Eu volto pro sorteio e a Rízia dará a consideração final dela. Então, Rízia, qual é a palavra? só um adendo, siga WS, Primo Decor e a PV Ambientes. Elas ainda vão falar, nas considerações finais elas vão Sim, deixar. só a palavra é decoração. Decoração, vamos lá. Poliana, considerações finais para a mulherada que nos assistiu, que você quer deixar de recado? E, é claro, deixa as suas redes sociais. Primeiramente, vou falar para as mulheres parabéns pelo nosso dia, né? Que você não desista dos seus sonhos, que você não pare, né? Porque a gente às vezes faz travar, parar. Não pare, continue. Vai ter caminhos difíceis nesse processo, mas vale a pena. Esse é o meu incentivo para as mulheres que estão nos assistindo. Segue @PVAmbientes. Acompanha lá nosso dia a dia. É lá que a gente mostra o que realmente é verdade, né? O que a gente tem tentado a todos os dias entregar no prazo, aprimorar qualidade do produto. Então, assim, eu gosto muito de mostrar tudo isso nos stores. É lá que vocês conseguem acompanhar. E é isso. Bom demais estar aqui. Falo novamente. É um prazer enorme poder fazer esse podcast com 3 mulheres incríveis, com histórias, assim, surpreendentes. Eu amo muito a vida de vocês. Vocês sabem disso. E Caramba. é isso. Muito obrigada, viu? Um pouquinho, Carmen, considerações finais e deixa suas redes sociais. Sim, é um prazer ter participado desse podcast. Obrigado, Rízia, WS Interiores, né? Estar presente aqui com essas mulheres empoderadas, inspiradoras de uma história magnífica, né? E, gente, segue lá, Primo Decor, tá? Ai, gente, me deu um branco aqui agora. Normal, amiga. Tá. O que eu tenho para falar para você, mulher, tá?
mulher que está começando o seu negócio agora, que muitas vezes está enfrentando muitas dificuldades em permanecer, né? Eu quero dizer para você a palavra que abre portas, tá? Perseverança. Você só Se vai quiser olhar atravessar ali pra portas. falar, ó, que elas vão te ver ali. Ah, tá. A palavra para você, né, que está começando um negócio, que está passando por dificuldades, por problemas, porque a gente que está no empreendedorismo não é fácil, mas o que eu deixo para você, a palavra é perseverança. Persevere, sabe? Não desista do seu sonho. A gente planta para colher. É assim. Um pé de manga, quando você vai colher os frutos, ali teve um processo de anos para ela dar frutos. Primeiro ela começou de uma semente, né? E dessa semente ela germinou. Para ela germinar foi necessário cuidados, regar, cuidar, adubar e esperar o processo dela crescer para que você venha colher os frutos. E assim é a nossa vida. Você não vai plantar hoje e já colher os frutos amanhã. Né? Você vai plantar e você tem que ter muita resiliência, cuidado, perseverança para que você possa colher os frutos. Às vezes a gente, mulher, somos antecipadas, né? Queremos já colher os frutos, que é a melhor parte. Né? A mulher Mas não sempre é tem mais jeito. aceleradinha, né? Mas tudo tem o processo, o tempo. Então, persevere, continue na sua luta, apoie seu companheiro, marido, esposa, apoie sua esposa, esteja ali lado a lado, né? Porque Deus, Ele só tem bênçãos para nós. E a gente, quando acredita no nosso sonho, no nosso propósito de vida, enfim, ele se concretiza. É isso. Siga em frente e não desista. Muito obrigada por vocês duas estarem aqui. Foi um prazer saber um pouquinho da história de vocês. Já tinha visto sempre muito breve as duas, né? Mas é um prazer estar aqui. Vocês participaram de Super Antenada, estão convidadas para mais vezes, viu? Para você do outro lado da telinha, agora é um momento. Amanda, Super Antenada, deixe a palavra-chave. As 3 primeiras pessoas vão ganhar um super brinde nesse sorteio maravilhoso da AWS Interiores. Enquanto isso, Rízia, e aí? Considerações finais, quero te agradecer por esse espaço cedido, por receber a gente tão bem. Cheio de comidinha, gente, não deu nem pra gente comer, né? Depois eu quero comer, morrendo de conversa fome. tá tão boa. A conversa estava tão boa. Mas, Rízia, deixa suas considerações finais. Quero agradecer você, né, que quando eu cheguei com a ideia para a Amanda, ela topou na hora, ela amou a ideia. E nós que trabalhamos no ramo de decoração, então o nosso público, em maioria parte, é mulheres, né? Porque quem decide essas coisas geralmente é a mulher. Então o nosso público é mulher. Então, eu falei para a Amanda, eu quero, no mês de março, fazer um mês dedicado à mulher, porque não é só o mês de março, é o ano todo, mas parece que o mês de março, como é o Dia da Mulher, parece que isso fica mais aflorado, né? Então, ela agradecer você por topar aí essa Prazer. aventura, agradecer às minhas amigas, que o que presta consultoria para a gente aqui de marketing, o Josimar, falou assim, olha, tem que ser você e mais 2 convidadas. Eu falei assim, então, eu já sei quem é. Na hora, eu falei, é a minha amiga Carmen e minha amiga Poliana, porque a gente são pessoas que eu conheço a história, que eu acompanhei no começo, acompanhei frustrações, acompanhei crescimento, acompanhei toda a história das duas, que são histórias lindas de superação, histórias lindas de vida, que nós aqui na região, a gente convive muito uma com a outra, então, assim, são convivência de longos anos, e que a gente acompanhou o crescimento uma da outra. Então, eu falei, gente, não tem pessoas melhores do que a Carmen e a Poliana. E eu quero agradecer você, Carmen, por ter aceitado também de primeira. Poliana também aceitou de primeira. Agradeço muito aí por compartilhar esse momento com a gente. Espero que seja só o primeiro de muitos, né? Que a gente comece. Acho que foi bom, acho que a gente tem que fazer mais vezes. Tem que fazer mais isso. E a AWS, gente, estamos aqui também na Santa Catarina.
As nossas lojas são bem próximas uma da outra. Apesar que, assim, apesar de a gente ter uma amizade, no dia a dia acaba que a gente quase não se vê Se tanto. encontra. Porque é muita coisa, é Correria. muita correria. E então, assim, não tem. Mas a Carmen, às vezes, a gente encontra mais quando a gente vai ali dar uma pescadinha que a gente gosta, É né? isso. Uma coisa que a gente chama, tá bom, minha amiga, na próxima você... Aí a gente come um peixinho ali. E aí, às vezes, Conversa conversa um um pouco pouco mais, mais, né, mas no amiga? dia a dia mesmo, às vezes eu pego muito no pé dela. Eu falo, amiga, passa aqui para tomar um café. Ela, tá, amiga, aí fica uma da outra. Não, fui tomar um café. A Poliana quase não, mas vamos pegar um hábito de tomar um café também. Eu falei isso essa semana pra Né? Carmen, né? A gente viu na padaria, ela pôs o primo pra esperar uma meia hora Você viu lá? conversando. Eu falei, a gente precisa De marcar vez em algo. quando Gente, também mas, assim, encontra a Poliana no shaker, nós dá uma tricotada. é sempre muito bom essa troca de experiências, né? Isso nos Isso. motiva, nos inspira, né? Porque cada um tem uma história, né? Então, assim, é muito bom. É. Já foram E- os 3? E assim, gente, siga nossas redes sociais, WS Interiores. Siga a Amanda Super Antenada, minhas amigas, siga as minhas amigas. E estamos aqui esperando vocês, você que está finalizando sua obra, você tem um time de mulheres aqui preparadíssima para atender vocês. E vem aqui para o Guanabara, que aqui é o polo, é o canal. Aqui a gente faz isso. acontecer. Aqui a gente faz a diferença. Verdade. Fiquei apaixonada, sou apaixonada nessa loja, né? Tem que conhecer a de vocês. Sim, Você eu já conheço um linda. pouquinho do seu trabalho, porque Tá lá no deixou o meu podcast. podcast maravilhoso. E quero depois Vai conhecer lá, o seu. porque Já o deixei negócio a de portas assinatura. abertas. Ah, que Vamos bom. lá. Me conta, já temos os 3 sorteados. Você vai falar na ordem quais são os brindes. Vai ser na ordem dos nomes, que o Josimar vai me falar daqui a pouquinho de quem ganhou. Primeiro brinde. Primeiro brinde, a gente vai sortear um puff. Ai, gente, esse puff eu tava de olho. Sortudo, sortuda. A Amanda é apaixonada nele e eu também, né? Que é um puff bem diferenciado. Ele é de madeira madeira maciça e ele é estofado em cima, mas é lindo. Depois a gente É o primeiro posta. puff. Isso, a gente posta na rede social o brinde. Combinado. Josimar, quem foi o sortudo do puff? A primeira pessoa aí que mandou. Qual é o nome? Produção. Peraí que ele vai contar pra gente. Rodrigo Pereira foi o Eu acho que sorteado eu do sei quem puff. que é, meu cliente. Segundo brinde, O Rízia. segundo brinde vai ser uma manta de sofá. Uma manta de tricô, coisa mais linda, gente. Você que já decorou a casa, já fez lá os papel de parede que a Poliana tá fazendo, faltando só aquele detalhezinho da manta de Uma sofá. manta linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa. Qual foi a segunda pessoa, Josimar? Jameide. Jamais. Então, também. E o terceiro? Terceiro, um trio de almofadas maravilhosa, bordadas, né? Com aplicação, Que lindo. coisas lindas também. Josimar, quem é a terceira ou o terceiro sortudo? Conta aí pra gente. Frentes Designer? Olha que legal. Da Aquele área. segmento, que É legal. da área deve e ser tá da ganhando área. o brinde. Que Olha legal. só. Sim, tá certo. Tô muito feliz, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês, bater um papo gostoso com vocês. Quero agradecer para você do outro lado da telinha que ficou até agora nos assistindo. Episódio número 7, super especial. Especial para o Dia das Mulheres, com essas meninas da decoração. Prometo que logo vai ter outro desse. Amei, como diz Rízia, já quero repetir. Muito obrigada, Poliana. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada, Rízia. É muito bom dividir um pouquinho do meu tempo, do meu espaço com vocês e vocês comigo. É muito gratificante, mulheres que se apoiam. Então, assim, você do outro lado da telinha, não esquece, Dia da Mulher não é só um dia, são todos os dias. É verdade. Vamos colocar aquela mulher que vive do nosso lado para cima. Seja a nossa mãe, seja a nossa filha. E você, esposo, namorado, faça a mesma coisa. Lembrando que quero também agradecer para todo mundo que estava ali do outro lado da telinha fazendo acontecer. O Fábio, qual o nome do seu filho? Tiago, muito obrigada. Stephanie. É claro, a gente falou de companheiro. Josimar, muito obrigada também. Pessoal, bye bye. Até o próximo episódio.